Saravá, queridos irmãos de fé! Vocês chegaram num dos bons canais que falam de Umbanda levada a sério. Você já deve ter ouvido falar dentro do seu terreiro doutrina. Nós precisamos de doutrina aqui dentro. E você deve ter ficado pensando sobre isso. Será que eu tenho que ler muito? Eu tenho que fazer enormes bibliotecas atrás de mim para que eu possa compreender certas coisas? Ou será que doutrina também pode ser outra coisa? Porque não apenas doutrinar médiums, mas doutrinar entidades. Como assim? Doutrinar entidades. É sobre esse assunto que nós vamos falar hoje. E que muita gente passa direto nesse assunto e depois se arrepende. Uma das primeiras coisas que nós temos que ensinar aos médiums é ética. Ética, o que é? Em poucas palavras, fazer a coisa certa, o moralmente certo. Porque se nós passarmos esse tipo de doutrina, não criaremos médiuns que pensam que à medida que tem as suas entidades, que se acha o He-Man, o She-Ra, que tem todos os poderes do universo na mão, pode fazer o que bem entender, sem nenhum tipo de consequência. Há médiuns que deliram nesse tipo de assunto. Acho que não estão incorporando entidade, mas são a própria entidade, são o próprio Exu. Ele perde a personalidade que lhe é própria para se transmutar na entidade que recebe. E acha, que é o pior, que a entidade não é um indivíduo externo, mas que é o seu próprio alter ego. Como? Sim. Muitos médiuns, por serem muito conscientes, eles não percebem que o que eles fazem, os passes que eles dão, as consultas que eles fazem, que eles dão, não é eles que estão falando, mas que é um outro indivíduo ao seu lado falando. Ele perde essa noção. Ele pode até pensar que é ele mesmo, que ele está num estado alterado de consciência. Não é um indivíduo à parte, não é uma entidade, não é um espírito, é ele mesmo que está ali, se manifestando. Mas a gente começa a observar, se a gente começar a ficar bem atento, começa a gente dizer para os médiuns, olha, observa o que a tua entidade falou. Ele falou certinho o que aquela pessoa precisava ouvir. Observa o valor do que tu falou. Como isso é capaz de transformar a vida daquela pessoa, que era toda errada, numa pessoa melhor, numa pessoa mais ética, como nós estávamos falando, moralmente correta, uma pessoa que vai fazer menos mal para as pessoas, que vai pensar duas vezes antes de assumir ou tomar certas atitudes. Isso é muito importante nós passarmos para o médium, esse senso de ética, esse senso de moralmente correto, que ele não está sozinho, que ele está sob as vistas das entidades e que as entidades vão estar o tempo inteiro avaliando ele. Sim, avaliando ele. Por quê? Porque se ele continuar trabalhando bem, de forma correta, trabalhando com amor no coração e humildade, com certeza ele vai ser sempre bem assessorado. Mas quando o médium começa a esquecer esses padrões de moral e de ética, começam a achar que são os donos do poder e que tudo ali podem, que são a própria entidade que baixa nele, como eu falei, a personagens de contos de fada ou de histórias, que ele tem todos os poderes do universo e tudo ali podem, eles começam a desatinar, a fazer besteira. E as entidades se afastam. As entidades de luz, que têm uma missão junto a esse indivíduo, quando o indivíduo começa a botar os pés pelas mãos, como a gente diz, eles abandonam, eles caem fora e deixam o indivíduo sozinho. Uma das vezes mais interessantes que eu já contei para vocês, mas vou lembrar, sobre essa questão do indivíduo e do guia, tem uma história muito curiosa em nossa família que conta o seguinte. Estava ali o preto velho sentado, incorporado, no médium, trabalhando.
E o médium estava começando, cheio de dúvidas, cheio de não me toque, cheio, será que sou eu? Será que é a entidade? Aquela história que todo mundo conhece. E ele estava ali brincando e disse assim: eu vou me levantar. Eu vou me levantar no meio da consulta. E ele teria ouvido, no ouvido ou na mente, né? Porque não é exatamente no ouvido que a gente escuta, mas dentro da cabeça, que retumba as palavras das entidades, disse assim: fica quieto no teu lugar, eu estou trabalhando. Mas a pessoa não parava. A pessoa não parava e queria se mover. Aí sentou-se à sua frente um consulente para tomar um passe, ouvir uma palavra, enfim. O que fez a entidade? O médium começou, naquele espírito brincalhão, começou, o que aconteceu? A entidade subiu no meio da consulta. Então você imagina uma pessoa desincorporar no meio de uma consulta. Ela não sabe o que faz, ela não sabe o que vai dizer, ela não sabe, ela fica apavorada. Aí ficou-se aquele ato, né, aquele tempo que parecia uma eternidade para o pobre médium que estava ali brincando. E a entidade voltou, ele sentiu e disse assim: agora você vai ficar quietinho porque eu vou voltar e você não atrapalha mais. Foi uma lição única para esse médium. Um médium que está em nosso terreiro, graças a Deus até hoje, e que conta essa história dando risada, porque foi realmente uma história cômica, mas que fala exatamente da intromissão, da presença de outros indivíduos com a gente. Aí acontece também o que o Caboclo das Sete Encruzilhadas falou, também que é outro problema ético, e que foi gravado por Lília Ribeiro em 1971, está em uma das fitas de Lília Ribeiro, lá no site da Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade, para qualquer um assistir. Ele diz o seguinte: o perigo do médium homem é a consulente mulher. Do médium mulher ao consulente homem. Cria aquele senso de ética. Você não é todo poderoso. Você não é o He-Man, não é a She-Ra. Você não tem os poderes de Grayskull. Você não tem os poderes da espiritualidade. Você é apenas uma pessoa, um veículo que está emprestando seu corpo para a presença da entidade. Você não tem o direito de usar o seu poder como médium, como influenciador, como guia, permitindo-se que o guia espiritual se manifeste para flertar com alguém dentro do terreiro. Quando são duas pessoas solteiras, fora do ambiente ali, enfim, podem naturalmente flertar, mas tem que haver um clima de respeito dentro de um terreiro. É muito importante isso. E o médium tem que cuidar, sob pena de severas punições das entidades espirituais. Punições quais são? Eles te abandonam, como eu falei. Eles te abandonam, como na brincadeira, na história essa, do guia que foi embora no meio da consulta, eles vão embora e te deixam falando sozinho. E às vezes você tem assim, marcou uma consulta com alguém, você tem que conversar com alguém, aí você chega na frente, não tem guia. Aí você fica assustado, desesperado, começa a mistificar. Isso é muito comum. Na falta do guia, quando você sente às vezes que o guia não está perto de você, você não quer que aquela pessoa vá embora e você começa a mentir. Mentir que a entidade está com você. Começa um grande problema ali. E algumas pessoas se acostumam nesse padrão da mentira. E aí também começam os problemas. Começa aquela coisa chamada marmotagem. A marmotagem é resultado de você forçar a barra para se manifestar com as entidades quando você quer. É mais honesto, é mais correto você dizer assim: olha, hoje eu não estou bem. Por algum motivo, eu não estou me sentindo muito bem. Hoje eu não vou conversar com você, eu não vou trabalhar na corrente mediúnica. Eu vou ficar ali sentadinho fora, às vezes, da corrente, para receber até um passe, mas eu não vou trabalhar. É mais honesto que o médium faça isso. É mais honesto também que o médium respeite todas as pessoas dentro de um terreiro.
pessoas solteiras, casadas, viúvas, enfim. Precisa haver respeito dentro de um terreiro. Porque quando um terreiro perde o respeito, quando começa a se espalhar a má fama, porque isso é rápido, quando se espalha a má fama de um terreiro, ele leva anos e talvez nunca mais se levante novamente. Então, antes de fazer certas bobagens, pense duas vezes. Ajude os outros médiuns. Quando você vê que algum médium está passando por esse tipo de processo, é seu dever alertar. É seu dever tentar ajudar. Agora, se o médium vai escutar ou não, o problema é dele. Ele vai colher as suas atitudes. Agora você alertou. Sobre colher atitudes, a lei do retorno. Eu tenho ouvido muitos comentários dentro das redes sociais que dizem o seguinte: eu sou quibandeiro, eu sou todo-poderoso, a lei do retorno não me atinge, eu uso as minhas entidades, faço bem, faço mal, faço qualquer coisa se eu quiser, a lei do retorno não vai chegar até mim. Oi! Eu acho que nós não estamos falando do mesmo Deus, porque o Deus que eu acredito é o Deus criador do universo, das leis universais que se espalham. Ele faz coisas tão perfeitas que não tem que retocar coisa nenhuma no universo. O que ele faz é perfeito, é matematicamente perfeito. Agora, eu desconfiaria de um Deus que fizesse o seguinte: bom, eu criei a lei do retorno para todo mundo, mas por causa do fulaninho, que eu acho um fofinho, eu não vou aplicar a lei do retorno para ele, ele está isento da lei. Tem gente que pensa assim. Tem gente que pensa que pode ser uma exceção na criação divina, que Deus vai criar leis especiais para ele, que ele é um tipo de última bolachinha do pacote? Eu acho que sim. Que ele pode fazer o que ele bem entender e que as leis de Deus não atingem. Ora, veja só. Mas o Evangelho de Jesus também traz maravilhas. E uma delas, ele diz em Mateus, capítulo 5, versículo 44. Jesus diz: sede perfeitos, como perfeito é o nosso Pai. Ou seja, vamos tentar ser perfeitos. Ninguém atinge a perfeição. Ninguém será perfeito. Mas não tente pisar na jaca, como a gente diz. Não faça bobagem. Você vendo que você vai cometer um erro, e principalmente um erro lidando com vida de pessoas, sim, porque você já não está fazendo só com você. Você está dentro de um terreiro lidando com vidas de pessoas. Você não tem o direito de estar rolando na jaca, fazendo tudo que é tipo de bobagem, porque você está entediado. Não se faz assim. A gente tem que procurar fazer a coisa certa, o melhor que puder. Ninguém é perfeito, ninguém vai ser santificado em momento algum, mas não errar tanto. Isso é o conselho que nós damos e que as entidades estão sempre pedindo para nós. Uma das coisas também que e que vocês acham que nós só vamos falar aqui de médiums? Não, não é só de médium, não. Nós vamos falar de entidades. O que é orientar, doutrinar entidades? Sim, nós precisamos doutrinar entidades. E vou explicar para vocês. Doutrinar médiuns, deixamos bem claro. Passar um sentido ético, de compromisso que ele está assumindo. Não gosto da palavra compromisso, mas ele tem que entender que ele está assumindo uma responsabilidade com a sua própria vida e com os guias espirituais. E também ele precisa entender que, além dele, a entidade dele também precisa ser orientada, doutrinada também. Muitos dirigentes da antiga, isso eu falo mesmo e é verdade, da Umbanda antiga, não gostavam de trabalhar com Exu, porque Exu é uma entidade instável. Não existe Exu bonitinho. Exu que chega,
fala docinho, fala mansinho, nunca diz nada errado. Um Exu assim que é um mimo, uma fofura, não tem. Todo Exu nasce complicadinho. Todo Exu chega no médium cheio de complicações. Algumas coisas, vejam bem, algumas coisas com muito trabalho a gente consegue mudar nesses Exus. Uma delas é a linguagem. Nós não podemos permitir que Exu desande a falar palavrão no meio do terreiro. Não podemos. Não podemos também permitir que Exu se descontrole na bebida alcoólica e, às vezes, não volatilizando todo o álcool do corpo do médium e deixando o médium alcoolizado depois. Nós não podemos permitir certas coisas. E algumas entidades, e isso nós não podemos falar de todos, elas têm um senso de falar. E falar a verdade. A gente pede certo cuidado, mas eles não escutam. Algumas entidades chegam no meio de um salão, por exemplo, cheio de gente, ele vai ali para o canto e diz, olha, fulano, tu tá errado, tu tá fazendo isso. Às vezes na frente de todo mundo, ele tá pouco lixando, ele tá pouco se interessando se aquela pessoa vai ficar chocada. E ele fala. E às vezes é uma prova de verdade. Às vezes a pessoa está pensando alguma coisa, ou vem contrariada para um terreiro naquele momento. A entidade chega e pá, larga. E são entidades, gente, que não dá para dizer assim, Arthur, você não faça isso. Eles estão ali educando aquela pessoa, eles estão mostrando a verdade para aquela pessoa, de um modo mais ríspido, talvez, dizendo uma verdade talvez muito crua ali para aquela pessoa, mas eles estão ali orientando. Então nós precisamos doutrinar muito o povo de Exu, que vem nos nossos terreiros, para ele não ficar muito agressivo, ele não usar certas palavras, ele não ficar pedichão. Isso é um dos piores problemas que Exu vem na Umbanda. Pedindo coroa, pedindo roupa, pedindo sapatinho. Tem Exu que chega pedindo carro, automóvel para o seu médium. Tem Exu que chega pedindo telefone de marca, celular de marca para os seus médiuns e coisas assim. Que nós sabemos que tem uma grande carga anímica aí, para não falar de mistificação, mas tem muito médiuns interferindo nesse tipo de incorporação e de manifestação. Mas, de fato, nós precisamos controlar os médiuns, a forma como dança, como também o médium se expõe o corpo do médium nesses momentos, o tipo de vestuário que ele utiliza para não ser chocante, porque ninguém está aí para chocar ninguém. Ninguém está aí para chocar as crianças, as senhoras idosas que vêm do interior, aquelas pessoas simples que vêm ali pela primeira vez no terreiro de Umbanda e encontram assim um vestuário muito chamativo. Eu acho que ninguém precisa e ninguém merece para provar força e poder dentro de um terreiro. Então nós precisamos tomar cuidado com uma série de coisas. E as entidades, especialmente Exu, precisa ter doutrinação. Eu conheci entidades, de fato, que chegam já falando perfeitas. Mas em algum momento, por falta de doutrinação, dessa ética dentro dos trabalhos, ele acaba escorregando, fazendo alguma coisa que não deveria. E essas entidades precisam ser continuamente doutrinadas. Agora você pega, aí você diz assim, bom, eu não quero caboclo e preto velho. Que caboclo e preto velho põem um freio nessas entidades. Eles são os principais a exigir esse tipo de doutrina, esse tipo de limitações, dar limites para essas entidades. Aí você não quer trazer caboclo e preto velho. Você acha que não há necessidade. Aí você abre o terreiro para Exu. Exu faz, acontece, manda, pinta e borda. Aí eu vou contar, antes de terminar esse vídeo, eu vou contar uma historinha para vocês. Uma historinha que até hoje me chama muito a atenção. Eu conheci um terreiro que aprendi muito sobre quimbanda dentro dele, que ali havia um Ogum Megê, um caboclo extraordinário, espetacular. E tinha um Exu muito indisciplinado, muito indisciplinado. E ali não era já nem Exu,
Já era um quiumba se manifestando, usando o nome de Exu. Esse Exu chegava e falava mal do caboclo, mal do caboclo. Ele falava que não tinha que obedecer o caboclo estava caduco, vejam bem, que não tinha que respeitar ninguém ali dentro do caboclo. Em compensação, quando o Ogumegê chegava e dizia assim, pelo amor de Deus, meus filhos, vocês não estão percebendo a entidade que está chegando aqui? Essa entidade precisa ser retirada dos trabalhos. Ela está prejudicando a espiritualidade do terreiro e ela vai fazer tudo afundar. Aí todo mundo, porque o Exu era muito carismático, todo mundo escutava o Exu e dava risada quando o caboclo ia embora. Eu não preciso dizer o fim desse terreiro. Eu acho que eu deixo na imaginação de vocês. Quando um guia de luz, como um caboclo preto velho, pede limites, pede coisas corretas, e ele não é escutado, fica campo aberto para a presença de quiumbas, e aí acontece aquilo que nós vemos tanto acontecer. Terreiros fechando da pior maneira possível. Então, muita ética, gente, muita moral, como pediu o caboclo das 7 encruzilhadas, muita cabeça no lugar e muita doutrina, sem poupar ninguém, tanto para médiuns como para entidades. Quem pisa num terreiro de Umbanda é para respeitar. Então, deixamos aqui o seu pensamento e vamos para o nosso querido, amado, iluminado Minuto Mandinga, onde nós falamos das ervas, o principal axé de nossa Umbanda. Então, gostou? Semana que vem mais um vídeo sensacional para você pensar, refletir e fazer uma Umbanda cada vez melhor, porque este é o nosso desejo. Então, até lá!